Oi, gente, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo da unidade 3. Aliás, nós vamos ver hoje a explicação do tema 3 e do tema 4 da unidade 3 do livro de vocês, que trata a América no geral, certo? Então, nós vamos começar, o nosso tema é esse, a população, tema 3, e vamos para algumas características importantes sobre esse tema, certo? Vamos entender que na América existe o crescimento populacional em queda, certo? Por causa da educação, por causa da saúde, é, as pessoas com a menor qualidade de vida, elas não querem ter muito filhos. Nós vamos entender que as pessoas, elas não querem ter aquela quantidade enorme de filhos dentro de casa. Dos anos 50 para trás, eram 6, 7 filhos, certo? E cada vez mais crescendo. Só que agora nós vamos entender que alguns países, principalmente na América, talvez uma faixa de 1,7, 2 filhos por casal, por família, certo? Então, nós vamos entender o crescimento populacional está em queda. E também tem o predomínio de adultos. Nós vamos entender que na América a questão de adultos ela tem sido um fator predominante ali na população. E a outra situação é o envelhecimento da população. Como não está nascendo pessoas, não está nascendo gente, como não está com a taxa, como a taxa de natalidade, aliás, está em queda, as pessoas elas estão ficando velhas, certo? E aí não está nascendo crianças o suficiente para acompanhar esse avanço da população. A população ela está envelhecendo. O Brasil ele está se tornando um país velho, uma mão de obra, de certa forma, ela está tendo a diminuição, certo? Está nascendo menos crianças, então não tem quem entre na população economicamente ativa. Então a nossa população ela está velha, está ficando velha, aliás, certo? Observem essas informações. Nós temos aqui as informações que dentro desse contexto desculpa, gente, que eu acabei de dar uma aula para o nono ano sobre a Europa e eu estou aqui só repetindo a Europa, mas na verdade é a América, certo? O crescimento aqui acontece, esse crescimento demográfico, ele acontece de uma maneira desigual entre os países. E também esses países, eles têm um grau de desenvolvimento diferentes. Nós temos de um lado a América anglo-saxônica, como nós já vimos na aula passada, que é composta por Estados Unidos e Canadá, que é também conhecida como a América desenvolvida, certo? Onde nós temos um elevado padrão de vida, muitos investimentos em saúde, educação, serviços públicos de qualidade. E em contrapartida, nós temos os países da América Latina, onde nós temos países em desenvolvimento, países que ainda estão no seu processo de industrialização, estão crescendo economicamente. Então, essas informações elas vão alterar esse cenário da população dentro desse continente, certo? E aí nós temos essas informações, algumas informações aqui eu já falei para vocês que nós temos um rápido crescimento da população brasileira. Só para vocês terem ideia, no ano de 1960, a taxa de fecundidade no Brasil era de 6,3 filhos, ou seja, as famílias elas eram constituídas de mais ou menos de 6 a 7 filhos, certo? Então, essa era a média da população brasileira em 1960. E aí, com os avanços de urbanização, industrialização, a questão da mulher sair, ter mais liberdade de sair de dentro de casa, de se inserir no mercado de trabalho, de começar a estudar, de fazer parte da economia ativa do nosso país, esse número ele vem decaindo, certo? Aliado com a questão dos métodos contraceptivos. Hoje, a taxa de crescimento da população brasileira, na verdade, a taxa de crescimento não, a taxa de fecundidade da população brasileira é de 1,3 filhos por família, ou seja, as famílias elas são constituídas de 1 a 2 filhos. Então, essa é uma informação importante. Por isso que nós estamos falando aqui que o Brasil ele está se tornando um país velho, ele está envelhecendo. Porque, embora a gente pense assim, mas nasce muita criança. Mas acontece, gente, que essas crianças que elas estão nascendo hoje, elas não são o suficientes para serem os adultos do futuro que irão trabalhar na nossa população economicamente ativa, que se chama PEA, certo? Vamos observar as informações aqui.
Nós temos a questão das desigualdades sociais entre esses dois. De um lado, nós temos os problemas sociais, certo? Fruto da distribuição de rendas desigual, que é o que eu falei para vocês. Nós encontramos países desenvolvidos, nós encontramos países em desenvolvimento dentro desse continente, nós encontramos países com níveis de IDH diferentes, certo? Relembrando, IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano. E eu vou levar aí em consideração 3 critérios para medir esse meu nível de desenvolvimento: a saúde, a renda per capita e a educação, certo? Esses serão os indicadores para que eu possa saber como está o nível de qualidade de vida do meu país ou não. Dentro dessa América, nós temos as 2 subdivisões que nós já estudamos. Nós temos a América anglo-saxônica, que é composta por Estados Unidos e Canadá, ou também conhecida como América Desenvolvida, onde nós temos um atendimento médico hospitalar de boa qualidade, nós temos baixas taxas de mortalidade infantil e nós temos uma alta expectativa de vida. Isso significa que, devido aos critérios anteriores, a população vive mais. Do outro lado, nós temos a América Latina, certo? Onde nós temos o serviço médico hospitalar e público. Ele é precário e insuficiente para atender a maioria da população. Nós temos altas taxas de natalidade e nós temos a baixa expectativa de vida comparada com a América anglo-saxônica, certo? Significa que, devido às más condições de vida e à falta de investimentos em saúde, a nossa população vive menos. Nós temos agora características da estrutura etária do nosso país e da América anglo-saxônica e América Latina. Então, agora nós iremos falar sobre a estrutura etária, mas para se falar de estrutura etária, vamos entender, certo, como que funciona a pirâmide etária. Nós vamos dividir essa pirâmide em 3 partes. Para facilitar, nós vamos ter embaixo a base da pirâmide, o seu comprimento na área mais central será o corpo da pirâmide e a sua faixa mais acima, certo, o topo da pirâmide. A pirâmide etária, ela também é dividida, além de idade, ela vai dividir por sexo. Então, nós temos a pirâmide ela se apresentando de um lado direito o sexo feminino e do lado esquerdo o sexo masculino, certo? Outra informação fundamental para vocês analisarem uma pirâmide. Quanto mais larga for uma faixa etária, significa que eu tenho um número maior de habitantes. E quanto mais estreito, significa que eu tenho um número menor de habitantes. Então, nessas pirâmides, nós temos, que vocês podem até olhar no livro de vocês, que a pirâmide que tem uma base muito larga significa que ela tem um número grande de jovens. E quanto ao topo, se ele for menorzinho, significa que ele tem um número menor de idade, um número menor de idosos, desculpa, certo? Então, nós podemos observar que nessas pirâmides se podem observar outras informações. O que é que está acontecendo com a população daquele país, que nasce muitas crianças e a expectativa de vida é baixa, certo? Os idosos vivem menos. Então, as pirâmides, elas também servem para estudar e desenvolver políticas públicas para o desenvolvimento social, o desenvolvimento local, certo? Os investimentos, a análise para investimento em saúde, em educação. Então, nós temos essa estrutura das pirâmides e também existem as pirâmides inversas, como nós já falamos nas outras aulas, certo? Esse slide, ele traz justamente essas informações, certo? Ele traz as informações sobre a pirâmide etária latino-americana, onde nós encontramos, certo? Países com a base muito larga, significa, né, que nascem muitas crianças. Nós temos que elas indicam altas taxas de natalidade, ou seja, o que eu já falei para vocês, nascem muitas crianças e o predomínio da população jovem, ou seja, o meio dela, certo? A parte central dela é composta por uma grande quantidade de jovens. E nós temos o topo estreito, que esse topo estreito, ele representa a baixa expectativa de vida, certo? Tem muitos jovens na minha sociedade, mas que eles não conseguem chegar com essa totalidade na idade idosa, certo? Em relação às atividades econômicas, gente, nós vamos começar logo pelo básico, certo? Que é a questão da exploração dos recursos naturais nesse território
americano. Nós temos uma grande disponibilidade de recursos naturais e eles variam dentro desse continente, certo? Nós temos a questão da geração de energia, nós temos a agropecuária, a indústria. Lógico que cada espaço vai desenvolvendo a atividade que mais se adequa, seja ao tipo de solo, seja ao clima, seja à população, enfim. Nós temos aqui em primeiro ponto a questão da extração mineral, certo? Como ele é um vasto continente, nós encontramos dentro desse território os mais variados produtos, certo? Nós temos jazidas minerais, nós temos a exploração dos combustíveis fósseis, nós temos gás, certo? Reservas de petróleo, tudo disso se encontra dentro da América. E aí, nós temos aqui nesse slide duas informações, dois destaques. Nós temos um para o Chile, certo? Que ele produz 1/3 da produção mundial de cobre. E nós temos também Venezuela, que a Venezuela é a grande exploradora de petróleo, certo? Corresponde a 90% das exportações. Ou seja, ela vende 90%, 90% do petróleo mundial é, vem da Venezuela. Em relação às características agropecuárias, essa é uma informação que vocês já até sabem, certo? Mas nós vamos ressaltar aqui, mais uma vez, que essas atividades, elas são diversificadas dentro desse solo e nós temos novamente mais uma divisão entre a agropecuária praticada na América anglo-saxônica e a agropecuária da América Latina, certo? Lembrando que a agropecuária é o conjunto das atividades de agricultura e pecuária, certo? Que nós já estudamos também. Nós temos aqui diversos tipos de produção agrícolas e pecuária que acontece dentro do solo americano. Na região da América anglo-saxônica, nós encontramos uma atividade econômica mais desenvolvida, é considerada uma das agriculturas mais desenvolvidas do mundo pela utilização de insumos e pela utilização também de tecnologia de ponta na produção de alimentos. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre as atividades da América Latina, certo? Nós temos que falar, certo? Já ressaltar o início da nossa atividade de agropecuária, certo? Lembrando que nós, dentro da América Latina, nós temos o Brasil, que o Brasil é uma das maiores economias da América Latina e que a nossa economia, ela é uma economia de origem agrária, certo? Então, nós temos que voltar um pouquinho no tempo para entender todo esse processo de agropecuária dentro do território da América Latina. Então, nós temos aí a configuração, certo, já da América Latina, que foi praticada desde o período da colonização a exploração, certo? Passou por um processo tardio de nós temos, na verdade, um processo de industrialização tardia em relação à questão da América anglo-saxônica, mas isso está relacionado ao nosso processo de colonização, onde nós fomos, na verdade, as colônias da América Latina, elas foram colônias de exploração, certo? Elas não foram colônias de povoamento, então eles tinham que tirar de tudo do nosso território, inclusive utilizar os tipos climáticos encontrados para a produção de alimentos, e aí vem, certo, a questão do Brasil ser considerado um país de origem agrária, porque desde os primórdios aí do processo de colonização, nós temos o desenvolvimento da atividade agricultura dentro do nosso território devido ao clima apresentado no Brasil, certo? Então, nossos processos de industrialização tardias, eles estão relacionados a esses fatores. Se nós levarmos em consideração essa situação, nós vamos perceber que todo o desenvolvimento agropecuário da América Latina tem muito a ver com essa relação. Ou nós podemos perceber a agricultura comercial, certo? Afinal, o que é uma agricultura comercial? É aquele tipo de grande propriedade, certo? Do qual há uma concentração de terras, um grande proprietário rural, e esse grande proprietário rural, ele acaba utilizando o plantation, certo? Que traduzindo para o português, nós temos a plantação,
Ou seja, nós temos um sistema de produção diferenciado, plantation, como nós falamos, certo? Aqui, na questão agrária, nós estamos falando da monocultura exportadora. Então, toda essa situação vem justamente de uma característica colonial. Toda a região do Nordeste brasileiro vai ter o ciclo da cana-de-açúcar durante muito tempo, fortalecido, mais que até hoje é a principal economia agroexportadora